Livro do profeta Daniel, capítulo 5. Não vamos nos preocupar com esse movimento, né? Muitos vão, as irmãs vão levar os filhos, vão voltar. Não se preocupe com esse movimento. Eu vou pedir uma coisa para você, enquanto você está achando o seu texto, o texto da palavra de Deus. Vou pedir, por favor, para você, se você usa o telefone celular para anotar alguma coisa, amém, joia, glória a Deus. Se você não usa o telefone celular para você anotar nada do texto da palavra de Deus, ou você desliga, coloca no modo avião. Não seja tentado a olhar o telefone agora. Você não precisa receber nenhuma mensagem, senão a mensagem da palavra de Deus. E você não precisa mandar mensagem para ninguém, porque quem vai mandar mensagem para você agora é Deus. Amém, gente? Você entendeu? Amém? Então, por favor, não converse. Deixe o Senhor falar com você agora, em nome de Jesus. Livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 1 a 8. Essa palavra ardeu em meu coração essa semana. E eu quero dividir com você aquilo que Deus, pelo seu Espírito, fez arder em meu coração. Vou pedir também para você não fechar sua Bíblia, deixar sua Bíblia aberta, né? Se você estiver usando o telefone, acessando a Bíblia pelo telefone, não deixe de olhar para o texto comigo, por favor. Daniel capítulo 5, versículos de 1 a 8. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as mulheres e concubinas. Então, trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de uma mão de um homem, escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz, dizendo que introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui está a tua palavra, aqui se encontra diante dos nossos olhos uma porção da tua palavra, e por favor, Deus, nós queremos tomar posse daquilo que Jesus disse, que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Nos guia na verdade do texto que nós acabamos de ler, Senhor. Fale aos nossos corações de maneira clara,
precisa. E não somente fale agora, Deus, mas, por favor, que essa palavra possa mexer com todas as nossas entranhas, naturais, emocionais e espirituais, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quando Deus fez o homem, quando Deus criou o homem, obrigado, Guilherme. Guilherme está bonito, pai, de vermelho e preto. Sabia que ele não ia gostar. Irmãos, eu estava em casa assistindo o jogo do Flamengo, e na hora do gol do Palmeiras eu estava mastigando o negócio, quebrou meu dente, irmão. Você ri porque não é o seu dente que quebrou. Pois é. Eu podia guardar essa, né, Kiel? Pois é, né? Hã? Não entendi. Não estava não. Não estava comendo carne de porco. Olha a maldade do cara, comendo carne de porco. Brincadeira. Amanhã eu conserto. Meus amados irmãos, essa piada sua foi muito sem graça, Thiago. Depois eu converso com você. Gravei um vídeo de você tocando bateria aqui, ó. Só você tocando bateria, você faz uma piada dessa. Puxa vida. Meus amados, quando Deus criou o homem, ele citou uma frase assim, super, mega, ultra interessante. Quando ele criou todas as coisas, ele disse: eis que é bom. Mas quando Deus criou o homem, ele disse: eis que é muito bom. Essa frase está carregada de muita coisa, mas muita mesmo. Admiração. Mas eu, além de admiração, eu fico com uma das realidades ditas nessa frase, que vai de encontro àquilo que vamos falar nessa noite. Quando Deus criou o homem, além de Deus admirar a sua própria criação, Ele projetou no homem a alegria de saber que esse homem iria representá-lo no jardim. Afinal de contas, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Imagem e semelhança quer dizer ser como Deus e fazer como Deus. Olha isso. Imagem e semelhança quer dizer ser como Deus e fazer como Deus. Então, quando Ele cria Adão, quando cria Eva, Ele olha para o homem e diz: eis que é muito bom. Ele projeta nesse homem algo maravilhoso. Ele está dizendo: olha, esse homem vai me representar no jardim. E exatamente isso que acontece. Adão vai representar Deus no jardim. Ele é o mordomo de Deus no jardim. Ele é o governador do jardim. Então, eu quero dizer a você que há uma alegria em Deus muito grande quando nós, meros servos, o representamos. Nós somos, sim, e eu vou te afirmar, para a alegria de Deus e para a glória dEle, nós somos sim representantes dEle. Tem um versículo que jamais eu vou esquecer, e creio que alguns aqui do meu tempo também não vão esquecer. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos... Rapaz, não tem nenhum aqui não, rapaz. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Ou seja, nós somos representantes de Cristo. Nós representamos Cristo aqui na terra. E eu quero nessa noite falar exatamente sobre isso. Homens que representam Deus. Homens que representam Deus. Me entenda, por favor, que quando eu falo homem, estou colocando no sentido gênero masculino e feminino. Pessoas que representam Deus. Vou repetir o tema da mensagem.
homens que representam Deus. Eu vou falar mais uma vez: Deus tem alegria, tem prazer em nos ver, em nos contemplar, em nos ter como seus representantes aqui na terra. Sempre foi propósito do Senhor que os seus filhos o representassem na terra, para falar em nome dele e governasse pela autoridade dele e para ele. É claro que Daniel é um desses homens que representou Deus de uma forma estupenda na Babilônia, de uma forma fenomenal. É claro que Daniel representa um desses homens que a Bíblia vai nos falar que representou Deus, e ele representa Deus na Babilônia. É sobre esse homem que iremos falar nessa noite. Daniel, que significa Deus é juízo, ou Deus é o meu juízo. Um homem de grande valor, que representou Deus em seu tempo. Nós temos aqui a figura de um rei chamado Belsazar, que está dando um grande banquete. Belsazar, que significa aquele a quem Bel protege. E Bel é um dos deuses da Babilônia, talvez seja o principal dos deuses da Babilônia. Assim como, por exemplo, Osíris é o principal deus do Egito, Bel é o principal deus da Babilônia. Tem outro nome, Bel, também chamado de Marduk, Deus do sol, o Deus que tinha a autoridade de fazer ligação entre o céu e a terra, é claro, né? Na teologia fenícia, evidentemente. E talvez essa fosse a segurança de Belsazar, por ser adorador súdito de Bel, de Marduk. Belsazar estava muito seguro de seu reinado, muito seguro de que nada lhe aconteceria. Interessante, meus irmãos, que a essa altura desse texto aqui, o reino dele já estava ruído, ou estava em ruína. Ele não sabia, mas os medos e os persas já estavam arquitetando, já estava planejando entrar na Babilônia. Eles entraram na Babilônia e derrubaram o reinado de Belsazar, e isso nós vamos ver no texto. Então Belsazar achava-se seguro, achava-se completamente tranquilo, porque nada iria derrubá-lo do trono da Babilônia. Alguns erros de Belsazar: ele ignorou o que Deus já tinha mostrado. Como assim? A história mostra que o próprio reinado da Babilônia não seria seguro. O seu pai, na verdade, irmãos, pai aqui é uma pessoa representativa, né? Antes de Belsazar existiram outros reis, né? Nabucodonosor talvez seja um tataravô ou um avô de Belsazar, mas é uma palavra que representa uma dinastia, digamos assim. Mas o fato é que Nabucodonosor já tinha tido uma visão, e era a visão de Nabucodonosor, da estátua, que você já conhece, não precisa contar, porque qualquer pessoa que frequenta a escola bíblica dominical e lê a palavra de Deus, né, sabe o que significa a estátua de Nabucodonosor. Na própria estátua diz a história que o reino da Babilônia seria derrubado. Então Belsazar, ele desprezou o que Deus já tinha mostrado. Belsazar comemorou uma segurança que não tinha. Ele está aqui comemorando uma segurança, mas ele não tinha mais essa segurança. Belsazar também difamou, vilipendiou e desonrou o nome de Deus. Como assim? Você pode perceber no texto que nós lemos, que num dado momento da festa, ele manda trazer para a festa os utensílios do templo, tirado por Nabucodonosor de Jerusalém. Era comum naquela época um rei pegar
os despojos de guerra, né, as conquistas, ou guardar, ou dividir entre os vencedores, ou utilizar, o próprio rei utilizar os utensílios. Era muito comum. Então Nabucodonosor o que fez? Não dividiu, né, os despojos da guerra, ou as conquistas, resolveu colocar em um lugar e guardar. O que Beltesazar fez? Ele pegou todos os utensílios do templo e levou para essa festa. Qual o problema? O problema é que os utensílios eram consagrados a Deus. Então ele vilipendiou, ele difamou, ele desonrou o nome de Deus. E outro erro de Beltesazar foi cegamente tomado por uma soberba, por orgulho e por vaidade. Esse foi o principal problema de Beltesazar. Foi tomado por um orgulho, por uma vaidade, por uma soberba sem medida. E a Bíblia diz que o orgulho, a vaidade, a soberba precede o quê? Precede o quê? Queda. Então esse foi o principal problema de Beltesazar. Ele foi tomado por uma soberba, e a sua soberba, claro, evidentemente, estava precedindo a sua própria queda. É nesse cenário que vai entrar Daniel. O cenário está aqui, do versículo 1 a 8. Eu quero repetir o versículo 8 para a gente prosseguir na mensagem. Então entraram todos os sábios do rei, mas não podiam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. E agora? Quem que vai dar a resposta? Quem vai decifrar o enigma? É claro, alguém que representa Deus. Alguém que é representante de Deus. Meus irmãos, homens e mulheres que representam Deus possuem características em altíssimo nível de espiritualidade. Preste atenção nisso. Homens e mulheres que de fato representam Deus, são embaixadores dele, são profetas dele, são instrumentos dele, possuem altíssimos graus, níveis de espiritualidade. E eu quero observar aqui essa palavra, esse texto, e extrair exatamente isso. Altíssimos graus, níveis de espiritualidade, características visto em Daniel. E esses altíssimos graus de espiritualidade, características, níveis, vão de fato revelar que Daniel era um homem representante de Deus. Antes de prosseguir a mensagem, deixa eu te falar. Isso não é exclusividade de Daniel. Porque Daniel viveu o seu tempo. Marcou a sua história. Claro, guardadas as devidas proporções da revelação da palavra, deixa eu dizer a você, isso não é exclusividade de Daniel. Por que que não é? Porque o reino de Deus, ele ainda continua crescendo, operando, se revelando. E porque o reino de Deus continua crescendo, operando, o reino de Deus precisa ter representantes dele aqui na terra. Você entendeu? Diga amém. Amém mesmo? Amém. Então a gente pode prosseguir. Vamos descobrir, ou melhor, vamos olhar aqui para a palavra do Senhor, porque a proposta, ainda que seja aqui o principal motivo do texto é a queda do rei Beltesazar, mas a proposta para nós nessa noite é observar essas características, esses níveis de espiritualidade de alguém que representava Deus. Então vamos lá.
homens e mulheres que representam Deus, que têm características em altíssimo nível de espiritualidade. Primeiro, são cheios do Espírito Santo. Ninguém vai dizer amém? Talvez lendo o texto você vai dizer. Versículo 10 e 11. Acompanhe, por favor, o texto. Olha o que diz o 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não turbem os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Se fosse assim, prosseguir mais do que aconteceu, ela diria: não fique com as suas pernas bambas, tremendo. Por quê? Porque aqui nós temos um representante de Deus. Como ele é? Verso 11: há em teu reino homem que tem o Espírito dos deuses santos. Há aqui em teu reino um homem que possui o Espírito dos deuses santos. Não, a rainha mãe, ela não está errada. Só que a linguagem dela é uma linguagem babilônica. Ela não sabe discernir que, de fato, o que Daniel tinha não era o Espírito dos deuses. O que Daniel possuía, ou tinha, ou melhor, ele era possuído. Ele era cheio do Espírito Santo. Quem conhece a linguagem bíblica, quem conhece a dispensação do Espírito, quem conhece o propósito de Deus, quem sabe discernir o que a palavra está apontando no Antigo e no Novo Testamento, vai logo entender que o que essa mulher está dizendo é o seguinte: há aqui em teu reino um homem que é cheio do Espírito Santo. A rainha está dizendo que tinha um homem que não estava naquele salão. Presta atenção, essa festa foi realizada num salão abaixo dos jardins suspensos da Babilônia. Depois você pesquisa aí, jardins suspensos da Babilônia. Abaixo do jardim tinha um salão de aproximadamente 884 metros quadrados. Muito grande, né? E essa festa estava acontecendo nesse salão, abaixo do jardim. O que eu vou te falar aqui não é conjectura. Daniel não estava embaixo, Daniel estava em cima. E possivelmente Daniel estivesse no jardim. Porque jardim é lugar de gente que representa Deus. Jardim é lugar de gente que marca encontro com Deus. Jardim é lugar de gente que espera Deus se aproximar para falar. Daniel não é alguém que está embaixo, ele está por cima. Porque embaixo é lugar de gente envolvido com carnalidade. É lugar de gente envolvido com promiscuidade, com pecado. Embaixo é lugar de gente descontrolada. Embaixo é lugar de gente que vive concupiscência, ou seja, desejo desenfreado da carne. Daniel não é alguém que está embaixo, Daniel é alguém que está em cima. Afinal de contas, irmãos, gente cheia do Espírito Santo não desce, está sempre em cima. Pessoa cheia do Espírito Santo não desce a carnalidade. Tem vida de jardim, de intimidade. Daniel só desce às profundidades, ou melhor, ao poço da promiscuidade, para representar Deus, para ser ele representante de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa muito séria. Não desça aos salões das promiscuidades sem você ser cheio do Espírito Santo. Você não vai representar Deus. A carnalidade vai tomar conta de você.
Você só vai descer aos salões da promiscuidade se você estiver cheio do Espírito Santo. Aí você está preparado. Eu me converti aos 15 anos. Quase 15, faltando 2 meses. Mas eu só tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo quase 10 anos depois. Não é ter o Espírito Santo selado em meu coração, não é isso. Selado da salvação quando eu recebi Jesus. Experiência com o Espírito Santo só 10 anos depois. Sabe, irmãos, nesses 10 anos hoje, olhando esse espaço, essa lacuna, tem um nome assim mais moderno, não sei se eu vou acertar, se eu errar você me corrige, esse gap, é isso mesmo? Acertei? Aí, esse gap, eu olho hoje para esse espaço, para esse gap de 10 anos, sabe qual é a minha sensação, irmãos? A minha sensação é o seguinte: perdi muito tempo. Mas ao mesmo tempo eu penso assim: será que eu estaria preparado para enfrentar algumas coisas? Será que eu estaria preparado? Deixa eu dizer uma coisa séria para você. Se tem uma coisa que vai nos ajudar, não nos dá completa segurança, porque não existe completa segurança. Jesus fala: quem está de pé, cuide para não cair. Mas tem uma coisa que vai nos dar segurança para a gente descer às profundezas das trevas, representar Deus, tirar as pessoas que estão lá, é quando nós somos cheios do Espírito Santo. Você está entendendo? Você está entendendo, querido? Amém? Então, pessoas que são representantes de Deus, elas são sempre cheias do Espírito Santo. Você vai ver isso em Daniel no capítulo 2, você vai ver no capítulo 3, você vai ver no capítulo 4, você vai ver no capítulo 5. Daniel sempre é alguém que é considerado como um homem cheio do Espírito Santo pela Babilônia. Deixa eu dizer uma coisa que não está no texto. Eu penso que alguém que é cheio do Espírito Santo tem uma luz que brilha de maneira diferente. É de que você entra em crise. Pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? Eu vou assim, dizer uma coisa muito simples do sinal de que alguém é cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, irmão, aparece o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, humildade. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, o fruto de Jesus aparece em você. Você não precisa dizer nada e as pessoas vão dizer: esse é cheio do Espírito Santo, esse tem Deus na vida. Posso ouvir um amém? Então diga comigo: pessoas que representam Deus são cheias do Espírito Santo. Amém, gente? Glória a Deus. Pessoas que representam Deus, em segundo lugar, são cheias de capacidade, de dons e habilidades. Vamos acompanhar o versículo 11 a seguir. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Vamos perdoar aqui a rainha mãe, porque ela não estava entendendo que não era deuses santos, era um santo só. Mas olha o que ela vai dizer: nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como sabedoria dos deuses de teu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se achavam neste Daniel.
e ele dará a interpretação. Prestou atenção quantos sinais de capacidade, de habilidade estava nesse jovem? Esse jovem já não era mais jovem, já era um senhor. Jovem lá atrás. Eu contei. E se a minha conta estiver certa, depois você me ajuda, me confere se é isso mesmo. Eu encontrei aqui 7 sinais de capacidade, dom e habilidade do Espírito. Creio que tudo isso que Daniel possuía ou tinha, ele veio a partir, ou tudo isso veio a partir de uma vida consagrada. E por que eu digo isso? Lá no capítulo 1, versículo 20, diz assim: e os achou 10 vezes melhores do que todos os magos e encantadores em todo o seu reino, e em todas as questões de sabedoria e entendimento sobre a qual ele os questionou. Qual o segredo para Daniel possuir dons, habilidades, capacidades para representar Deus? Qual o segredo? A gente enxerga aqui 7 sinais de capacidade, de habilidade, de dons. Mas qual o segredo para Daniel ter tudo isso? Primeiro, irmãos, vida de oração. Eu vou repetir. Vida de oração. Você vai encontrar Daniel orando a Deus o tempo todo. Você quer que Deus te encha de capacidade, de habilidade? Tenha uma vida de oração. Segundo, Daniel sempre deu honra a Deus na Babilônia. Tudo que Daniel ia fazer dava honra a Deus. É só você observar que quando ele vai interpretar o sonho de Nabucodonosor, ele diz assim: não sou eu quem dá a interpretação. Quem dá a interpretação é o Deus do céu a quem eu sirvo. Irmão, você quer ser cheio de habilidade, de capacidade e ser usado por Deus, ser o representante dele? Dê glória a Deus o tempo todo, honre a Deus o tempo todo. Terceiro, Daniel sempre viveu na dependência de Deus. Nunca faltou de Daniel dependência do Senhor. Quarto, Daniel foi um homem que procurou se santificar. A Bíblia diz que ele não se contaminou com as iguarias do rei, que eram consagrados aos deuses babilônicos. E quinto, preste atenção nisso, Daniel estava cercado de amigos, cheios de unção e do Espírito como ele. Por isso que Deus encheu Daniel de tudo isso. Anne, pode colocar para mim, por favor, capítulo 1, versículo 17? Presta atenção. Daniel é alguém que vai pagar um preço para ter o que ele tinha. O que você está vendo aqui, que nós estamos vendo do versículo 11 ao versículo 12, versículo 11 e 12, o que estamos vendo aqui é resultado, é produto de um preço que ele está pagando. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e a inteligência em todas as letras, sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Deus deu. E por que Deus deu? Deus deu porque um preço foi pago primeiro. Daniel pagou o preço, Deus deu habilidade, capacidade,
dons para que ele pudesse ser representante dele aqui na terra. Se você estiver disposto a pagar o preço, se você estiver disposto a viver como Daniel, o dia em que em sua vida passar a ser como a vida de Daniel, Deus vai te encher de habilidade, de capacidade, Deus vai te encher de dons e talentos, e você de fato será um grande representante dele aqui na terra, para a glória dele. Diga amém. Em terceiro lugar, homens e mulheres que representam Deus possuem uma santa reputação. Olha o versículo 14, por favor. 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Olha essa frase, gente, no versículo 14: Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti. Daniel aqui tem mais de 50 anos. Quando ele chega para a Babilônia, ele era um jovem. Ele vem na primeira leva que Nabucodonosor trouxe de Judá. E na primeira leva, Nabucodonosor trouxe os melhores, a nata de Judá. Possivelmente, Daniel e os seus amigos, eles tinham sangue de Davi, sangue real. Ele chega na Babilônia jovem. E aqui ele tem aproximadamente 50 anos. Ele vive na Babilônia, irmão, 70 anos. O tempo do cativeiro é o tempo que Daniel vai viver na Babilônia. Pastor, onde o senhor quer chegar? Daniel viveu 70 anos. E em 70 anos, a sua reputação era a mesma. Ouvi falar de você. Sinal de que a Babilônia não influenciou Daniel. Não mexeu na sua reputação santa. Foi o contrário. Daniel influenciou a Babilônia. Porque assim, irmão, pessoa que tem a reputação santa, Babilônia não influencia. Ele influencia a Babilônia. Vou repetir, porque eu acho que você não entendeu. Pessoa que tem a reputação santa, Babilônia, que é um sistema mundano, que um dia vai cair pela pedra que vai atingir os pés. A pedra é Cristo, e a estátua é o sistema. Babilônia, que é um sistema mundano, que jaz no maligno, não influencia quem tem a reputação santa. É o contrário, quem tem a reputação santa influencia a Babilônia. Então, irmão, não é a Babilônia que influencia você, é você que influencia a Babilônia. Quem tem a reputação santa, o ano vai passando, ou os anos vão passando, e a reputação santa continua a mesma. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui, olha para mim, por favor. Eu acho que você não está olhando o telefone celular, né? Nem conversando. Então olha para mim aqui. É uma pergunta assim, é simples, muito simples. O que as pessoas dizem a teu respeito? Eu vou repetir a pergunta. Ela é simples, muito simples. O que as pessoas dizem a teu respeito? Posso assim melhorar a pergunta? O que a Babilônia
fala a teu respeito. De que forma você é conhecido? Quando você passa, o que as pessoas dizem? Como é o seu testemunho? Quando Eliseu passava, as pessoas diziam o seguinte: lá vai um santo homem de Deus. Deus não está precisando de gente que tenha reputação com uma caricatura artística, uma caricatura de importância, de influência. Deus precisa de gente que tem reputação santa, porque gente que tem a reputação santa vai ser representante dele em qualquer momento, em qualquer tempo, e pode o tempo passar, Babilônia não vai influenciar. Só mais uma pergunta aqui, eu termino esse ponto. Só mais uma pergunta. Tem importância para você, como crente, ser conhecido com uma reputação santa ou não? Porque se não tem importância nenhuma para você, Babilônia vai te influenciar. Desculpa, se tem importância para você, ter reputação santa, pode ter certeza, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: lá vai um santo homem de Deus, lá vai uma santa homem de Deus. E daqui a pouco alguém vai dizer assim: eu ouvi falar a teu respeito. Você é íntegro, você dá testemunho, você honra o nome de Jesus, você não fala mal de ninguém, você é santo, você é santa. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Em último lugar, homens e mulheres que representam Deus são respostas dele. São respostas dele quando o mundo está procurando uma resposta. Vou repetir. São resposta dele quando o mundo está procurando uma resposta. É a maior parte do texto, eu não vou ler tudo. É o restante do texto. Eu vou ler apenas alguns versículos. Olha o versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes ficam contigo. Dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura que lhe falei saber a interpretação. Olha o versículo 20, vamos pular para o 20. Quando, porém, o seu coração se elevou, orgulho, vaidade, o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Vamos pular mais um versículo. Vamos ler o versículo 25 a seguir. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Amém. Quem está com o telefone acessado também pode dizer amém. Aí, tá vendo? Eu prefiro papel, gente. Papel. Esta, pois, é a escritura que traçou, ou que se traçou, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Essa é a interpretação daquilo.
Mene, contou Deus o teu reino, deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achaste em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então vamos lá. No versículo 5 diz que um dedos escreveu na parede. Mas no versículo 5 não diz o que estava escrito na parede. Só diz que os dedos escreveram na parede. Por quê? Porque o versículo 5, Daniel não está no cenário. Não tem ninguém para dar interpretação, não tem representante de Deus. Então o texto está dizendo, tão somente no versículo 5, que dedos escreveram na parede. E aquilo que os dedos escreveram na parede foi impactante. Foi enigmático e foi impactante, a ponto dos joelhos do rei começar a bater um ao outro. Agora não. Agora tem alguém que representa Deus e que está interpretando o que Deus escreveu. Interpretando o que Deus escreveu. Interpretando o que Deus escreveu. A interpretação de Daniel foi sobre duas vertentes, presta atenção nisso. Ela foi em duas vertentes. A primeira vertente foi espiritual. Versículo 23 vai dizer isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele para ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Agora, olha o que está escrito no final do versículo 23. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e de todos os teus caminhos ele não glorificaste. Eu vou ficar com essa expressão. Ei, vou te dar a interpretação. E a primeira interpretação ela é espiritual. Como assim? A mão que você viu é a mão do Criador. É a mão do Deus que você desonrou. A segunda interpretação de Daniel, ela é didática enigmática, barra enigmática. Como assim? Claro que aqui Daniel vai pegar uma coisa normal. Equivalência de medida, de cálculos, de números, de peso, de balanço, coisas normais. Mene, número, tekel, peso, passim, divisões. O que Daniel vai fazer é criar uma frase a partir dessas palavras usadas na época. Então Daniel transforma as medidas de unidade em forma de substantivos e depois em verbos, para dar sentido e as pessoas entenderem. Olha que coisa fantástica. Então fica assim: Mene, conta o número. Contou Deus o número dos teus dias e resolveu dar fim a eles. Tekel, ou tekel, peso, medida. Pesado foste na balança e achaste em débito. Pérez, ou parsim, divisão, parte. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Meu Deus. Pessoas que representam Deus possuem um altíssimo nível de discernimento, de entendimento, para interpretar o que Deus escreveu na sua palavra, seja para falar sobre graça, seja para falar sobre juízo. Vou repetir, acho que você não entendeu.
Pessoas com altíssimo nível de espiritualidade, que são representantes de Deus, elas têm uma capacidade, um discernimento, dado pelo Espírito, para interpretar o que está escrito pelo próprio Deus, pela mão do Todo-Poderoso, a palavra de Deus, para dizer, para falar sobre graça ou sobre juízo. Deus quer dar isso a você. Deus quer dar isso a você. Sabe por que Deus quer dar isso a você? Porque o mundo está buscando resposta. Pastor Heber prega há mais de 20 anos que a resposta para o Brasil está na igreja. A resposta que o mundo precisa, a resposta que o mundo necessita é Deus. Mas a resposta que o mundo precisa e necessita vem pela interpretação da palavra dele, dada a homens e mulheres que estão aqui nessa noite e que desejam ser assim, cheios de sabedoria, de discernimento para interpretar o que Deus escreveu. Aleluia. O maior problema de Belsazar, que a essa altura estava completamente embriagado, como diz o ditado popular, para lá de Marrakech, e como diz um tio meu da roça, caçando porco andando, é que vai para lá, vai para cá, porco de novo, misericórdia. Por que eu fui lembrar de porco? Agora a culpa não é sua não, Tiago, fica tranquilo. Belsazar, irmão, não está percebendo. Deus está trazendo juízo sobre ele, ele está continuando fazendo festa. Deus está trazendo juízo sobre o seu reino, ele está fazendo festa. Ele manda vestir Daniel de ouro, de prata. Vamos embora, vamos continuar a festa, porque isso aqui... Eu quero terminar essa mensagem dizendo duas coisas. Primeiro, aquilo que Deus faz se cumpre. Aquilo que Deus fala se cumpre. Depois desse momento, o que vai acontecer? Babilônia é invadida pelos medos e pelos persas. Ciro e Dario se unem e invadem Babilônia. Eles vão represar o rio Eufrates e vão entrar por baixo. Por baixo. Você entendeu? Vão matar Belsazar. Vão tomar a Babilônia. Aquilo que você fala como representante de Deus, graça ou juízo, se cumpre. Vou repetir. Aquilo que você fala como representante de Deus, baseado na palavra dele, se cumpre. Graça ou juízo. Deixa eu terminar. Depois desse momento, o que vai acontecer? Daniel vai continuar a sua trajetória na Babilônia. Vai viver ainda alguns anos na Babilônia. E depois desse momento, Daniel vai ser um grande auxiliar de Dario, rei da Pérsia. E Daniel vai passar por uma prova. Que prova? De ser acusado de fazer proselitismo espiritual, ou seja, acusado de orar ao Deus seu, Deus do céu. E para onde Daniel vai parar? Para onde Daniel vai parar? Para onde que ele vai?
na cova dos leões. Não vou contar a história. Você conhece? Mas na cova dos leões, Daniel ficou tranquilo. Os leões não comeram Daniel. Ele saiu da cova mais honrado do que nunca. Pastor, onde o senhor quer chegar? Entrou o rei, saiu o rei, Daniel não perdeu a essência. Entra governo, sai governo, Daniel continua representando Deus. Vou repetir, irmão. Entra rei, sai rei, Daniel continua tendo a mesma essência. Entra rei, sai rei, Daniel continua representando Deus. Entra governo, sai governo, Daniel continua sendo a mesma pessoa. Repito, esse tipo de gente que está aqui nessa noite, creio eu, precisa ser como Daniel. Como assim? Pode entrar rei, pode sair rei, pode entrar governo, sair governo, pode ser governo de lado A, de lado B, de lado C, de lado D. Esses lados não importa, porque quem é de fato representante de rei não perde a essência, continua sendo a mesma pessoa, e o reino de Deus vai continuar sendo representado. Aleluia. Pergunta para a gente terminar: que tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser representante ou turista de Deus? Turista é a pessoa que vai de um lugar e vai para outro, sai de um lugar e vai para outro, vai viajar, chega em um lugar que não é dele, e ele fica encantado com o lugar que ele viajou, que ele se programou, que ele guardou dinheiro, que dividiu no cartão de crédito em trocentas vezes. E quando ele chega naquele lugar, ele não tem a preocupação de representar o lugar onde mora. Ele tem a preocupação de desfrutar do lugar onde ele está. Porque ele é turista. E não há nada de errado em você ser turista, por favor. Só que espiritualizando, nós não somos turistas. Nós não saímos do nosso lugar e vamos para um outro lugar para nos encantar com aquele lugar sem dizer de onde somos. Nós somos embaixadores. Nós somos representantes. E onde nós estivermos, pode ser até uma Babilônia, Deus se faz presente em nossa vida. Deus se faz representado através de nós. Que tipo de pessoa você é? Turista ou representante? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos.